Glória a Deus. Saúde a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus, como já foi dito pelo amado pastor, o intuito da lição de hoje, a lição de número 5, é a resistência para fugirmos do maligno. E a leitura diária de hoje, no sábado, quero saudar também os queridos internautas que nos acompanham pelas redes sociais, que o Senhor possa dar uma da vitória, possa continuar te abençoando grandemente. A leitura diária nossa da semana, do sábado, está lá em Apocalipse 12, e o versículo 11, que diz que os vencedores são os que resistem ao mal pelo sangue do Cordeiro. Amém? Diz assim o versículo: e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Glórias a Deus. Aí é uma resistência, é um termo de vencermos o inimigo. E que o Senhor possa nessa noite continuar nos orientando e nos abençoando. Grandes coisas o Senhor tem feito e continuará fazendo nesse lugar. E eu tenho certeza, assim como não só nos cultos normal, mas que o Senhor possa fazer na tua vida cotidiana aquilo que Ele tem prometido. E vai continuar fazendo, que o Senhor tem promessa nas nossas vidas. Vemos então que resistir ao diabo é, na verdade, submeter à vontade de Deus, resistindo às tentações da carne que tentam nos impor um estilo mundano de vida. Aqui Tiago nos faz um chamado à santidade. Amém? É o que nós vemos lá no versículo 7 e 8. Ele está nos dizendo assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai o coração. Ficamos 2 sábados sem a IBT, mas que o Senhor possa nos abençoar grandemente agora, né? Amém. Tiago mostra que resistir ao diabo já era um bom começo. O termo resistir é suportarmos as ciladas, suportarmos a investida de Satanás. E quando nós estamos resistindo, suportando, aguentando, nós estamos, às vezes, sem entender muito bem, estamos nos achegando a Deus. A partir do momento que eu nego aquilo que não me convém, eu estou me aproximando de Deus. Então ele já diz que, ao resistirmos ao diabo, o momento em que estamos resistindo, temos aquela conexão com Deus, nós estamos nos aproximando de Deus. A lição, ela esclarece que devemos resistir às paixões e mostra ainda que a amizade com o mundo é a inimizade de Deus. E muita gente, meu querido pastor Santos, é o que nós vemos até no dia de hoje mesmo, aqui, acontecendo hoje, na igreja. Porque sempre tem um probleminha para não ir na igreja. E se tem pessoas para dar desculpa, é crente. Eu nunca vi um povo para dar desculpinha para não ir na igreja, principalmente de culto de ensino, que é um pouco mais cansativo. Então tem sempre desculpa, outra hora tem frase. Mas eu sempre disse isso aí, nos meus tempos de dirigir igreja no Brasil. E antes, você está fraco, eu não vou... Estou passando por um momento difícil espiritual. Mas antes, irmão, você é fraco na igreja do que ser forte no mundo. Se você está fraco, mas vem para a igreja, aqui você tem o alimento, você tem o maná, aqui você tem a vitamina, aquilo que você precisa para fortalecer. O fraco fora da igreja, ele vai enfraquecer mais. Porque não vai faltar pessoas que vai lhe convidar, levar você para o abismo. Então, eu sempre disse, está fraco, continua na igreja, não tem problema. A igreja não vai te abandonar você, não vai desprezar você porque você está fraco. Venha fraco para a igreja. O lugar de fortalecer é aqui. Aqui é que está o alimento espiritual. Glórias a Deus. Na verdade, a grande preocupação de Tiago era essa. Fazemos com que resistimos ao diabo, mas ele também tinha uma preocupação. É por isso que
essa passagem de Tiago é comparada com o sermão de Jesus. Tiago, ele está preocupado também em restaurar e ajuntar novamente as tribos em um só propósito, pois elas estavam meio dispersas, meio errantes, longe da vontade de Deus. Essa era a proposta de Tiago. É por isso que ele pregava incansavelmente: resistir ao diabo, vocês que estão fracos, vocês que estão longe, estão caminhando por pensamentos, cocheando em dois pensamentos, dois sentidos. Tiago tinha esse propósito. E comparando com o sermão, Jesus também tinha esse desejo de juntar as pessoas, reunir as pessoas, fazer com que entendesse que o único propósito que era a salvação da nossa vida. E só temos salvação quando resistimos ao inimigo. Assim, a lição nos traz uma aproximação com o sermão de Jesus. Foi o que eu disse lá em Mateus 5-7, nós vamos ver. E Jesus, ele começa fazendo com que nós possamos entender que através do amor, da caridade e da humildade, juntas seria a base necessária para uma grande vitória em caminho à vida eterna. Sem humildade, sem amor, sem perseverança e sem caridade, nós não chegamos. Jesus começa, então, dizendo o seu sermão. Depois vocês vão entender onde eu quero chegar. Aleluia. Ele começa o seu sermão da montanha com amor, falando de amor. E ele diz lá: bem-aventurado aos pobres. Aleluia. Porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque falando de amor. Bem-aventurados os mansos de coração, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados que têm fome, porque serão fartos. Aleluia. Bem-aventurados os limpos de corações, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Aleluia. Então aqui nós vemos humildade, nós vemos amor, nós vemos Jesus trazendo o povo a uma aproximação mostrando que através do amor, da caridade e da humildade é que nós chegamos lá. Se nós conciliarmos esses três fatores em nossa vida, o amor, a humildade e a caridade, nós vamos aprender a resistir ao inimigo. Só resistimos quando nós juntamos essas coisas. E Jesus aqui ele começa a falar do sermão para as pessoas que necessitavam de ouvir. E Jesus ainda continua no sermão nos dizendo que nós somos o sal da terra. Ele diz que nós temos que ter qualidade para não nos tornarmos insípidos, ou seja, sem qualidade. Ele está mostrando aqui que o crente tem que ter qualidade. O crente tem que ter perseverança. Se nós não tivermos qualidade, o sal sem qualidade, né, Mandaiane, o sal, se ele não tiver qualidade, nem a estátua de sal não vai resolver o problema, né? Ela tem que ter, o sal tem que se tornar bom. Hoje temos tanto tipo de sal aí no comércio, no mercado, mas aqui o Senhor fala de qualidade, purificação, você serve como tempero espiritual. Aleluia. Nós somos o tempero da terra, são esse povo que faz a vontade de Deus. Ele continua nos orientando ainda sobre a qualidade do cristão para alcançarmos a vitória, para nos fortalecermos na fé e no caminho e na oração e no jejum. Então Jesus está explicando ainda, continua falando que para alcançarmos a vida eterna, para alcançarmos a vitória, para não deixarmos cair em tentação, para resistirmos ao diabo, só com jejum e oração. O crente tem que estar perseverante na fé, tem que estar praticando a fé, tem que estar fazendo a vontade de Deus. E quando nós esquecemos que temos que jejuar, temos que orar, buscar a Deus, nós estamos dando lugar, dando brecha ao inimigo. E Deus nos orienta através, é aí que Ele está tentando nos mostrar. Tenta resistir ao diabo, sozinho, você não vai chegar lá. Não tenta sozinho, tenta com o Senhor. Aleluia. De que maneira? Jejuando e orando sem cessar. Aleluia. Mas ele diz ainda, quando for jejuar, não faça como os fariseus hipócritas que chegavam, né,
queriam mostrar que tinham orado, que tinham jejuado, que estava, mas faça, Senhor, como entra no teu quarto, o teu pai, o Senhor, seu Deus, em secreto, fala com ele em oculto, ele vai te ouvir aquilo da tua necessidade. Não precisa você estar se mostrando que orou, que jejuou, que ofertou mais do que o outro. Deixa o Senhor trabalhar, deixa o Senhor fazer, trabalhar na tua vida para que você possa vencer com humildade. Está mostrando aqui a humildade, a continuação verdadeira da nossa fé. Aleluia. E o Senhor vai responder. Jesus continua no sermão dizendo que devemos ter o nosso coração aonde está o meu tesouro. O seu tesouro está onde? Se o tesouro estiver lá no fandango, estiver no bar, estiver na boate, é lá que está o seu coração. Então, quando o coração do crente está, o tesouro do crente está nos céus, aleluia. E o nosso coração, o nosso desejo, a nossa fé está no céu. O nosso tesouro tem que estar onde está o meu coração. Conhecemos o fruto pela árvore, aleluia. Eu tenho que juntar tesouro no céu. Lá que tem que estar meu tesouro, porque é lá que está meu coração. Aleluia. E que o caminho para o céu, é Jesus falando aí no sermão, caminho para o céu é estreito, e nos orienta a entrarmos pela porta estreita. Veja, Moisés, ele está explicando, dando a ideia e nos orientando. O caminho é estreito. Porfiai por entrar pela porta estreita. Ou seja, eu te dou um conselho, entre pela porta estreita, porque largo, espaçoso é o caminho que vos conduz para a perdição. Então aqui ele está orientando, está nos ensinando, dando um conselho. É difícil, mas entra por ele que você vai se dar bem. O outro é espaçoso, mas vai conduzir você à perdição. Faça a vontade de Deus, vai por aqui, que aqui você vai encontrar a resposta daquilo que você está procurando. Aleluia. E quando deixamos a necessidade, quando deixamos a vontade da carne falar mais alto, nós estamos abandonando o caminho que o Senhor nos orientou a seguir. Essa é a preocupação de Tiago. E Tiago, ele segue na mesma linha de Jesus. Os irmãos estão entendendo? Aleluia. Glórias a Deus. Teve uma psicóloga lá ontem na firma, ontem. Ela falava uma coisa, ela falava, faz sentido? Falava um pouquinho, faz sentido? Agora o que eu estou dizendo, faz sentido. Aleluia. Glórias a Deus. E Tiago, então, ele está nos fortalecendo, porque se porventura nós caímos em tentação ou algum tipo de provação, é para nós confiarmos em Deus. Não adianta nós queremos confiar no patrão, nós queremos confiar no irmão, no pastor. Se cair em tentação, se você perceber que não conseguiu resistir por algum motivo de fraqueza, confia em Deus. Essa é a palavra que Tiago nos deixa. Devemos ter paciência, sabendo que tudo o que precisamos, nós devemos pedir a Ele. Principalmente o quê? Sabedoria. Temos que pedir sabedoria a Deus. Salomão é um exemplo disso, né? É um texto que todos conhecem, quando Deus mandou ele pedir o que ele queria, ele pediu o quê? Sabedoria. Para governar o seu povo com sabedoria. Não pediu horror, não pediu riqueza, não pediu nada. E através da sabedoria e da precisão de governar o seu povo, então acompanhou toda a riqueza que ele precisava. Temos que saber pedir. Para suportarmos as atrocidades desse mundo, temos que pedir a Deus sabedoria. E Tiago continua dizendo que não devemos fazer acepção de pessoas, que todos nós somos iguais perante Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Não adianta, irmãos. Estou segurando aqui. Aleluia. Não adianta termos fé e não temos obra. E a fé sem obra fica quase que insípida, né, meu amado pastor?
A fé sem obra, a palavra diz que ela é morta. Torna sem necessidade. Então nós temos que, não adianta nada nós vimos na igreja e sermos aquele, né, frequentador, mas temos que ter algum tipo de obra, para que o Senhor possa ver em nós atitude, desejo, perseverança. E a maior preocupação do Tiago é sobre a resistência ao diabo, pois isso já é uma grande obra. Resistimos ao diabo, já é uma grande obra. Eu olho para essa passagem aqui, meu nobre evangelista, quando, aleluia, quando Neemias estava lá em cima, reparando as paredes do templo, Tobias, Sambalete diziam: ei, desça para cá, precisamos conversar. O rei mandou te chamar. Aleluia. E Neemias olhava então para aquele homem e dizia: eis que eu não posso descer. Não desça, igreja, porque de forma que se eu descer, esta obra vai parar. E eu não posso, pois estou fazendo uma grande obra, aleluia. Glórias a Deus. Eu não posso descer. Eu não posso sair daqui, eu não posso parar aquilo que o Senhor me determinou. Eu não posso sair da minha posição que o Senhor me ordenou. Eu tenho uma preocupação, estou empenhado em uma grande obra. Aleluia, e é por isso que a igreja tem que ter obra, tem que ter responsabilidade. Quando o inimigo te chamar, quando Satanás começar a te orientar por ali, levar você para alguma cidade e dizer: eu não posso. O Senhor me chamou para uma grande obra, eu estou preocupado com a obra dele, aleluia. Eu não tenho tempo para vocês. Vai procurar a turma tua, vai procurar outras pessoas. Eu estou aqui empenhado em fazer, aleluia, uma grande obra. Não se abata, não deixe se levar pelos constrangimentos, ou por palavras bonitas, ou fantasias luxuosas que o mundo ofereça, mas diga a Satanás: eu vou resistir, eu não vou descer, eu não vou sair daqui. O Senhor me escalou, me determinou, eu estou aqui agora para fazer uma grande obra, aleluia. Não vou sair, eu não vou descer. Vai você para onde você quiser, mas eu só paro a hora que eu terminar a minha obra, aleluia. E a minha obra vai terminar só o dia que o Senhor mandar parar, só o dia que o Senhor me chamar. Mas enquanto isso, deixa eu aqui fazendo a minha obra. Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus. E também determinou a não invejarmos de ninguém. Sabemos que inveja também é semente satânica, né? É coisa do inimigo. É um sentimento faccioso produzido no nosso coração, no coração das pessoas. Lá em Tiago 3, se alguém puder ler para mim, eu até gostaria que alguém lesse. Tiago 3, não é na lição não. Tiago capítulo 3, versículo 4. Aleluia. E enfatiza dizendo que esta não é uma sabedoria que vem do alto, mas é da terra animal e diabólica. Alguém pode ler para mim aí? Sobre a inveja? Tiago 3 e 4. Pode ler. Aleluia. Estamos aqui a fazer uma grande obra. Glória a Deus. Achou? Pode ler. Tiago 3, versículo 4. Vede também as naus que, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer que a vontade daquele que as governa. Aleluia. Agora vem aqui no evangelista aqui e bota para ele ler o versículo 15. Esse mesmo Tiago 3 aí. Evangelista aqui, evangelista Divaldo. Ele leu lá que é como um vento que sopra uma folha e leva para onde quer. Agora o versículo 15. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Vocês viram? Aleluia. Que nós temos que ter firmeza, perseverança, constância, porque tudo aquilo que não vem de Deus, que não vem do alto,
não persevera, é coisa diabólica, é levada pelo vento como se fosse uma palha, uma folha, sem destino. A inveja, ela causa o ódio. E o ódio é um veneno que a pessoa toma, desejando que outro morra. Você sabia disso? Às vezes você está tomado de ódio possuído, você que está envenenado, mas aquele ódio é porque você deseja o mal para outra pessoa. Isso não vem de Deus. É um veneno que as pessoas tomam, desejando que outro morra. Este é um problema que vem atravessando séculos e está presente até nos dias de hoje na vida do ser humano. Isso nós temos que ter cuidado. Na igreja, o crente resistir a essas coisas, resistir aos momentos difíceis da vida, e aprendemos que temos que amar, nós temos que ser humildes para podermos ter um coração puro e limpo. Isto é o que a lição nos ensina, mas que o caráter do cristão deva ser afinado como sentimento de Cristo. Amor, perdão e gratidão. Glórias a Deus. É dessa maneira que nós vamos vencer, que nós não vamos ter ódio. Cristo nos ensinou a amar, nos ensinou a perdoar, Cristo nos ensinou a termos gratidão para podermos perseverar enquanto peregrinos aqui vivemos nessa terra. Amém? Lá no tópico 2, os deleites da vida, Tiago ele fala de guerras e pelejas, e ele está falando dos desvejos e cobiças, falando sobre possessão, prazeres carnais. Lê para mim o versículo 2 da lição. Alguém? Versículo 2 da lição. Cobiçais e nada tendes. Vós invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar. Combates e guerras, de nada tendes, porque não pedes. Aleluia. Aqui fala de guerras e pelejas. Ele está falando da guerra dos desejos de cobiça, falando sobre possessão, prazeres carnais. É o que diz o versículo 2. Ele está falando de crente cocheando em dois pensamentos. Entre os prazeres da carne e a permanência na igreja, disfarçado de crente. Tem também. Então, a palavra diz que nós temos que, aleluia, cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos e não pedis, aleluia. É por isso que diz o versículo, fala-se muito e pede-se pouco. Não recebe porque não sabe pedir. Ficam frustrados em seus deleites, e no qual motivam os desejos da carne. A palavra de Deus diz que pedi e dar-se-vos-á. Mas as pessoas não pedem. Não, ou aqueles que pedem não sabem pedir, pedem na hora errada. Às vezes, pensa que tem aqueles pastores. Pede, mas não sabe pedir. Não é isso. O Senhor está dizendo, nós colocarmos o nosso tesouro no céu, pedir com sabedoria na hora certa. Ele vai nos ajudar pela tua fé. A palavra diz que nós podemos e devemos pedir prosperidade. O Senhor quer que os seus filhos, seus crentes, aqueles que estão aqui, sejam prósperos, tanto na vida material quanto espiritual. Porque quanto mais prósperos formos na vida material, mais temos condições de trabalhar na igreja, na obra dele, para ele. E quando nós não estamos fazendo isso, nós estamos pedindo errado, ele não vai dar, porque não vai entender essa língua errada. O Senhor só entende palavras corretas. Amém? Pedi, se dar-se-vos-á. Clama a mim. É o tema. E responder-te-ei. Às vezes nós não clamamos a ele, não chamamos, não buscamos ele. Clama a mim. Eu vou te dar coisas
que às vezes você não está nem esperando. Mas eu tenho para você. Grandes e firmes que não sabe. É aqui também, ó. Olha lá. Pede. É o versículo do Salmo 2:8. Olha. Pode pedir. Ele vai te dar muito mais do que isso. Vai dar nações. Amém? Uma certa feita, alguém disse, pastor, eu se eu fosse o senhor, não orava para aquela irmã lá. Eu falei, mas por quê? Mas ela, todo culto ela tá com problema. E o que é que ela tem? Ela vem todo culto na frente e dor de cabeça só. Você fala para ela, não tem nada de dor de cabeça. Jesus não está preocupado com isso. Jesus quer curar câncer, quer curar AIDS, quer curar... Não, meu Deus, Jesus cura também dor de cabeça. Só que eu não entendia por que ela vinha na frente todo dia. Todo culto eu estava ali. Diz que não tinha nada. Não sabe pedir. Pede com fé, com fidelidade, o Senhor vai te dar, irmão. Aquele momento de prazer, de deleite na tua casa, no teu sofá, vendo televisão, quando chega a hora de ir para a igreja, dá aquela bocejada, abre a boca e fica, deita de novo, e a vontade de ir para a igreja passa. Nós temos que ter perseverança, determinação para ir para a igreja. Nós temos que ter vontade de ir para a igreja, vontade de buscar a Deus, porque Ele nos determinou para fazer a obra dEle, buscar Ele em quê? Espírito e em verdade. E a palavra ainda diz mais, os olhos do Senhor estão fitos sobre os fiéis da terra, buscando, procurando, caçando alguém que se possa achar para salvar, para abençoar. Aleluia. Glória a Deus, Ele está aí procurando, irmão. Aí uma vez eu disse na igreja que o Espírito Santo do Senhor está em todo lugar. Fui criticado. Vou falar de novo aqui. Hoje pode me criticar se eu estiver errado. O Espírito Santo está lá na prostituta, o Espírito Santo está debaixo do viaduto do mendigo, o Espírito Santo está junto. Mas por quê? Porque ele não está na pessoa, ele está esperando a oportunidade para você falar de amor para ele. E a hora que ele aceitar, o Espírito Santo toma posse. Fala, aqui é meu. Assim como o diabo está ao lado do crente a todo instante, bramando ao nosso derredor, procurando uma oportunidade para nos estragar também. Ele está aqui. Por que o Espírito Santo não pode estar lá? Se o diabo está dentro da igreja, procurando uma oportunidade aqui em qualquer uma pessoa. A hora que você vacilar, ele vai tirar você daqui e vai colocar você lá no lugar que ele tem preparado. Onde ele vai? Satanás está aguardando a oportunidade dele para ir para o inferno. Ele não está lá ainda. Então, quanto mais adepto ele poder levar com ele, ele vai conseguir, ele vai levar. Temos que fazer a vontade de Deus enquanto é tempo, irmãos. Fazer a vontade de Deus enquanto é dia. Aleluia. Pede a Ele, clama a Ele, busca a Ele, que você vai ver. Ele vai abrir as portas do céu e vai derramar sobre a tua vida uma bênção tal, diz a palavra, na qual dela advém a maior abastança. Glórias a Deus. Faz sentido? Glórias a Deus, aleluia. Que o Senhor possa nos abençoar. A infidelidade de Israel, a infidelidade da igreja, ou a infidelidade de um cristão, é a mesma coisa. Porque infidelidade é infidelidade. O Israel inteiro caía em pecado e estava sempre com problemas, sempre passando dificuldade. O povo de Deus, o povo da promessa, que tinha visto Deus mandar maná, mandar carne, abrir mar vermelho, tirar a água da rocha no deserto, tudo aquilo eles tinham visto Deus com ele ali. E ainda assim, tinha hora que eles vacilavam, faziam bezerro de ouro, adoravam outros deuses, blasfemava contra Deus, tinha vontade de voltar para o Egito. Até as abóboras, cebola do Egito, eles tinham desvejo, aquilo vinha no coração. Infidelidade com Deus existe, irmãos. E a partir desse momento, resistimos. Olhar para o alvo que é Cristo, aleluia. E o pior, isto é que a igreja, e o Senhor não aceita infidelidade. O Senhor não aceita adultério. Adultério, meus queridos, não é uma pessoa sair com outra pessoa fora do casamento. Não é só isso que é adultério, não. Tudo que é contra a lei é adultério. Se você pegar a placa do teu carro e fizer o número lá, você adulterou a placa. Se você pisar na grama do jardim e tem uma não pise, você está adulterando naquela lei. Tudo que é contrário é adultério. Você está adulterando. Tudo é contravenção das normas. Se eu entrar numa rua que não posso entrar,
proibida, estou contravencionando a lei daquele lugar, estou adulterando o momento. Então, a igreja de Deus, ela é lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, não pode ter mancha, não pode ter ruga. A igreja de Deus, ela tem que ser limpa, purificada, aleluia. E é comparada com a noiva de Cristo, porque a noiva, ela vai alva e resplandecente entrando na igreja, aleluia. A noiva, com o seu vestido branco, ela é símbolo de pureza, aleluia, símbolo de amor. Então o Senhor não aceita, glória a Deus. É como a menina do olho de Deus, ninguém toca, aleluia. Não pode tocar na igreja, não pode tocar na noiva. E quando acontece alguma coisa, estamos adulterando, estamos pecando, estamos errando. E nós temos então que aprender que temos que resistir ao diabo, temos que resistir para não mancharmos a igreja, para não mancharmos a noiva do Cordeiro, aleluia, para podermos andar perseverante na norma do Senhor, aleluia. 1 Pedro capítulo 1, versículo 5 diz que sede santo porque eu sou santo. E o Tiago, ele nos dá a receita para resistirmos ao inimigo, lá no versículo 5 da lição. Glórias a Deus. É o que está lá. Porque o Espírito Santo, ele está em nós. Glórias a Deus. Cuidai-vos de vós, quem vão diz a Escritura, o Espírito Santo que habita em vós tem ciúme. Aleluia. Lá no versículo 5. E aqui diz aqui, quando diz que o Espírito Santo que habita em nós tem ciúme, temos que nos orgulhar, temos que aplaudir. Aleluia. Porque só nós, cristãos, é que temos o privilégio de recebermos o Espírito Santo. E é por isso que ele não pode ser distribuído para qualquer um. Só os cristãos que têm realmente desejo de um encontro com o Senhor. Então ele tem ciúme de perder, ele tem ciúme da tua alma. O Espírito Santo, ele vela por você. Irmãos, eu não vou fazer um serviço, eu não vou ficar tomando conta aqui da igreja a noite inteirinha, vamos supor, aqui, para depois chegar aqui eu ser escorraçado, não. O Espírito Santo tem ciúme, ele está cuidando de você. Se eu cuidar da igreja, passar aqui a noite inteirinha, o pastor fala para mim, ó, fica aqui porque tem vândalo aí, vai, e estão planejando de vir aqui arrebentar a igreja. Aí eu fico aqui. E amanhã o pastor chega, não fala nada e tal, vou embora. Agora, quando nós zelamos daquilo que nós amamos, nós temos ciúme. O Espírito Santo está ao teu lado, meu querido. Tomando conta de você, tomando conta de você, tomando conta de você, está zelando por você. Aí você faz um delitozinho, ele vai ficar com ciúme. Fala, eu tenho entregado, eu tenho estado com ele a todo instante para poder abençoar a vida dele. E ele não reconhece. O que eu tenho feito? A palavra diz que se eu não for, o Espírito não vem. Então eu tenho que ir para que o Consolador venha e permaneça convosco. Então ele permanece conosco. Quem está conosco é o Espírito Santo ao nosso lado para nos abençoar. Está ao nosso lado 24 horas para nos garantir a vitória. Aleluia. Então ele tem ciúmes de nós. Temos que nos orgulhar, porque só nós temos o Espírito Santo. João 14, 16 e 17. Cadê? João 14, 16 e 17. Porque esta é a verdade, aleluia, que nos orienta. Alguém? Faz sentido? Lê. João 14, 16 e 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer, porque não o vê e nem o conhece, mas vós o conheceis porque habita convosco, e estará em vós, e estará em vós. Amém? Glória a Deus. Ele está conosco, ele habita conosco. É o Espírito Santo de Deus, somente para o crente, zelando por você, cuidando de você. Aí Deus olha para você, você está em perigo, ele dá ordem aos seus anjos a teu respeito, para que você não tropece com teus pés em pedra, para que você não vacile, para que você não caia.
o Senhor está cuidando de você, está zelando de você, aleluia. Essa é a vantagem, essa é a vantagem que nos permite viver uma vida de resistência ao inimigo, que está lá no versículo 6. Se alguém olhar no versículo 6 da lição, você vai ver a vantagem de vivermos e resistirmos ao inimigo. Antes da maior graça, portanto diz Deus, resisti aos soberbos, dá ordem graças aos humildes. Glórias a Deus. Resistimos, a resistência é essa, temos convicção de resistirmos ao inimigo. No versículo 7, diz que quanto mais humilde, mais recebemos graças de Deus, que nos encoraja para resistirmos o diabo até que ele fuja da nossa presença. E isso só é possível quando nós nos aproximamos de Deus com mãos limpas. Amém? Está no versículo 8 da lição. Quando nós estamos com nossas mãos limpas, consciência pura, coração abençoado, nós temos toda a certeza de que Deus ele vai nos ouvir, vai nos receber, vai nos orientar para nos responder todas as nossas petições. Isto é o que faz com que as pessoas que estão indecisas enxerguem o caminho da verdade entre Deus e o mundo. Tiago 1 e versículo 8. Não é da lição, mas está na Bíblia. Tiago 1 e 8. Glória a Deus. Diz que o homem que tem um coração indeciso é inconstante em todos os seus caminhos, ou seja, não tem firmeza. É como aquilo que o pastor Abraão tem ensinado esses dias, sobre a casa construída na areia. O homem indeciso é como a casa na areia, pastor, não tem firmeza. É como aquele versículo que o irmão leu ali. O vento leva para qualquer lado. Do jeito que tocar, ele vai. Do jeito que mandar, ele está bom para ele. Então, nós temos que ter firmeza. Tiago 1 e 8 está dizendo, o homem que constrói, está dizendo que nós temos que ter firmeza, resistência, que o nosso coração tem que ter uma decisão constante em Cristo. E que a nossa rocha, o nosso alicerce, a nossa base está em Cristo. A nossa pedra fundamental que nos sustenta chama Jesus Cristo. Aleluia. Glórias a Deus. E esta é a verdadeira lição de amor que nós aprendemos hoje. Aleluia. Glórias a Deus. Jesus, ele nos disse, não há como servir a dois senhores. Mateus capítulo 6, versículo 24. Ou você ama um e aborrece ao outro, você serve a um e não serve a outro. Então não tem como você seguir a Deus, seguir a Jesus e também ao mundo. Está na igreja e está no mundo. Ou você persevera no caminho do Senhor, o caminho estreito, um pouco mais complicado, difícil, mas vai ter vitória lá na frente. Porque em dois pensamentos é difícil. Glórias a Deus. No versículo 9 da lição, Tiago ele continua nos exortando sobre a importância de nos humilharmos diante de Deus para que haja em nós um espírito de renovação para assim resistirmos às astutas ciladas do diabo. Aleluia. Então o versículo 9 é o que ele enfatiza mais. Ele está mais preocupado. Temos que ter a humildade. Temos que ter humildade de aceitar e nós temos que ter firmeza diante de Deus. Para termos firmeza, ele nos ensina que nós temos que nos aceitar e humilharmos diante da potente mão do Senhor, para que haja em nós um coração puro de renovação espiritual, para que assim possamos resistir à cilada do diabo.
Versículo 10. Então, Cristo nos exaltará e com a vitória completa. Aleluia. Nos dará a sua vitória completa. Ser cristão é submeter-se submeter-se inteiramente a Cristo. Glórias a Deus. O segredo do cristianismo está em estar em ser possuidor da natureza de Jesus Cristo. Aleluia. Quando o indivíduo se entrega ao Senhor e se torna filho de Deus, ele passa a ser um Cristo homem, ou seja, um cristão. Aleluia. Glórias a Deus. Tudo o que a pessoa faz e diz dali em diante deve ser pela vontade de Deus, a palavra e as obras de Jesus, na mesma maneira como Jesus falou e fez absoluta e completamente a vontade do Pai. Glórias a Deus. O que Deus espera de nós é que sejamos santos como Ele é. Resistir ao inimigo. Aleluia. No contexto de Tiago, ela assume que a cada um de nós devemos sujeitarmos à vontade de Deus e chegarmos cada dia mais a Ele. Devemos ainda purificar nossas mãos, limpar nossos corações. Esta é a dependência de Deus que nos leva à vitória em Cristo. Amém, meus queridos? Glórias a Deus. Que o Senhor possa esclarecer melhor. Os irmãos têm alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Aleluia. E assim, então, que o Senhor possa nos abençoar. Vamos colocar de pé. Eu quero só fazer uma rápida oração para que o Senhor possa abençoar a minha vida e a tua. Soberano Deus e eterno Pai, de poder e glória, eu te louvo, Senhor, por mais essa oportunidade.